que a gente chora. Há momento na vida da gente que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol, mesmo com lágrima, canta uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta, receberei o meu galardão. Há momento que tudo parece tão escuro, palavra que às vezes ferem nossos corações, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com luta, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta, receberei o meu galardão. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta, receberei o meu galardão. Vamos ouvir a irmã Sara Lourenço. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar o hino 42? Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então uma porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre
grupo das águias vai cantar? Não? Irmão Gilberto. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando, né? Vamos cantar. Um dos tais. Pode nós dizer somos um dos tais. Sol, né? Sol. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros sai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Diga que você é um dos tais nessa noite. Nós somos um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dar-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados,
é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mas uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos receber a palavra que é o nosso alimento. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez em Tua presença nesta noite, para Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito por nós, pelo que o Senhor está nos fazendo por cada um de nós. Ajuda-nós a sermos fiel, a guardar a Tua palavra, Senhor Deus, termos experiência com o Senhor. Abençoa todos que vão assistir essa reunião.
Abençoa todos aqueles, meu Deus, que olham para esta palavra com sinceridade. Pedimos todas essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes mais uma vez, pela graça, pela misericórdia que Deus tem estendido para conosco. Nós vamos ler a palavra do Senhor, está em 1 Samuel, no capítulo de número 17, versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 a seguir. Louvado seja Deus. Diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém? Que o Senhor acrescente a leitura de sua palavra. Podeis assentar, irmão. Quero falar sobre o tema, este grande guerreiro, Davi. Um homem valente, um homem corajoso, um homem que confiava em Deus, um homem que não temia o tamanho do gigante, um homem que não olhava para os problemas na frente, um homem que mostrava a sua fidelidade para com Deus, porque sabia em quem ele estava crendo. Vamos então pensar um pouquinho nesse guerreiro. Irmãos, sabemos que todas as nossas vitórias, ela tem que vir de Deus. Todas as nossas vitórias, ela tem que vir de Deus. Elas têm que vir de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, o profeta diz assim, que Deus possa acrescentar a sua benção a esta palavra. Agora, por alguns momentos, eu quero falar desse grande guerreiro Davi. E amanhã à noite eu quero falar sobre Josué, o guerreiro. Agora, sendo hoje esta noite de Davi, Davi sempre ocupou um lugar especial em meu coração. Porque ele era como Deus lhe disse, um homem segundo o seu próprio coração. E eu gosto de ver pessoas que sabem onde estão paradas. Olha, irmão, e o que sabe sobre o que estão falando.
Pessoas que sabem aonde estão paradas e também sabem o que estão falando. Que coisa, né? A gente tem que saber aonde estamos parados, o que quer dizer com isso. Qual é o dia que estamos vivendo? O que estamos dependendo? Esperamos o quê? É um ponto. Depois, saiba o que está falando. Amém, irmão? Então, olha bem. E eu gosto de ouvir pessoas que, olha bem, pessoas falarem sem importar o que elas sejam, nem o que as religiões elas pertencem. Ou sobre qual assunto elas estejam falando, desde que saiba a respeito do que estão falando. Eu gosto disso. Então, a gente, para falar algo, tem que saber do que estamos falando. Não podemos falar coisas com coisas. Quando você conhece Deus, entendeu? E Davi era um rapazinho, irmão, era um pastorzinho de ovelha, e ele vivia em Belém como seu pai, o qual era da tribo de Efraim. Era um rapazinho nobre, e o 8º filho de seu pai, Jessé, que era um efraimita. E Davi, desde o começo dos seus dias, quando nasceu aqui na terra, ele sabia que Deus estava com ele. Olha, a experiência com Deus. Você conhecer Deus. Davi sabia, Davi já tinha. Você imagina se um filisteu, se um gigante daquele, era mais feroz do que um leão? O profeta diz que um leão, quando alguém morre por um leão, ele não sente dor. Porque geralmente quando o leão chega até você, você já desmaiou. Ele foi um grande rastreador de leão. Ele disse que quando ele rugia, dava aquele rugido lá na selva, as pedras rolavam. Davi viu isso, Davi pegou ele pela barba e matou. Davi sabia do que ele estava falando. Entendeu, irmão? E Davi, desde o começo, então, ele nasceu aqui como um efraimita, e Davi, desde o começo dos seus dias, quando nasceu aqui, nesta terra, ele sabia de que Deus estava com ele, antes de ser abençoado, ou ungido, ele sabia que Deus estava com ele. Se você observar atentamente na história como Deus. Ontem à noite, o profeta disse, eu estava falando sobre as mesmas coisas que os dons e as vocações são sem arrependimento. E a eleição e a apreciação de Deus que faz assim e assim. Estivemos num desejo, e a Bíblia disse, não é para quem quer e nem para quem corre, mas é para quem Deus tem misericórdia. Amém. Entende? Quando você tem um chamado de Deus, Deus te escolheu. Amém. Deus tirou você do mundo para te dar uma palavra para você, para levar você a um conhecimento dele. Então, não é se você deseja, ou se você quer, ou quais são seu desejo. É se é a vontade de Deus ou não. Por isso que nós, quando vemos para a igreja, quando nós temos um chamado para seguir essa mensagem, poderia ter muitas pessoas melhor nos nossos lugares. Mas Deus não está procurando pessoas melhores. Deus quer ver o seu guerreiro. Deus quer ver o seu povo no seu lugar. Aleluia! Amém! Amém, irmão? Que coisa, né? Então nós temos que descobrir a vontade de Deus. E se é a perfeita vontade de Deus, então nós podemos colocar nossa fé nisso e dizer, é isso. E nós podemos andar no caminho por onde andava a vontade, por onde anda a vontade de Deus.
Eu vejo assim, irmão, como é bom você acreditar em Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus. Sabe quem faz você grande? É Deus. Sabe quem faz você triunfar? É Deus. Sabe quem faz a igreja vivar? É Deus. Aleluia. Agora veja bem, agora Davi, posicionalmente, nasceu por eleição. Como Deus disse, dons e chamado são sem arrependimento. E ele nasceu um eleito, servo de Deus. Se olhar lá, ele tinha uns irmãos, mais talentoso, mais grande, tinha aparência de ser um rei. Mas como é que Deus vai mostrar o poder dele numa pessoa grande? Aí não dá graça. Não é verdade, irmão? Deus estava mostrando o poder que estava sobre o homem. Ele nasceu um eleito. Eles foram, olha bem, e quando eles eram um menininho, Israel, durante esse tempo, havia se afastado de Deus. Eles foram, escolheram eles mesmos um rei, porque, olha bem, não havia necessidade de Israel escolher um rei. Eles já tinham um rei. Eles queriam agir como o resto das nações, das pessoas. Foi quando eles entraram em problema. Irmão, nós temos um grande rei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas eles queriam um rei porque as nações tinham rei. Aí eles começaram a olhar para a nação, olhar para os povos, e olha, tinha como chegar lá, e apresentar-se diante dos reis, e eles disseram, não, nós também queremos um rei humano. E aí quando eles fizeram, vieram os problemas. E sempre que você tenta personificar alguém, espere por problemas. Quando nós queremos personificar alguém, imitarmos alguém, quando nós queremos ser visto na sombra de outro, na sombra de alguém, você não confia em você. Aí você quer entrar na sombra de alguém para se apresentar. Aí o irmão Brana disse, quando você faz isso, então você pode esperar os problemas. Você não pode ser o que você não é. Você não pode, irmão. Olha que coisa. Então apenas, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você não pode ser o que você não é. Isto é certo. Você não pode ser algo que você não é. Então apenas mantenha isso em sua mente. O que eu sou? O que você é? Qual é o seu? Qual é o projeto de Deus na sua vida? Você aceitou Jesus para quê? Para ser o quê? Então veja bem, irmão. Então apenas mantenha isso em sua mente. Então quando você for, e as pessoas tentam conhecerem isto, então apenas seja você mesmo.
eu sempre falo, você só conhece uma pessoa se ela se apresenta como ela mesma. Você não tem como conhecer uma pessoa se a pessoa, porque um ator, uma atriz, eles fazem papel de várias pessoas. Ele chora na hora que precisa de chorar, ele sorri na hora que precisa de sorrir, eles cantam na hora que precisa de cantar, entendeu? Eles dão sermão na hora que precisa de sermão, muda de personagem, hoje ele está fazendo o papel de uma pessoa, amanhã já está fazendo o papel de um mendigo, hoje ele já está fazendo o papel de um homem rico, amanhã ele está fazendo um papel de Deus, depois já está fazendo um papel de Satanás. Isso é um ator. Aí como que você vai confiar? Que pessoa é essa que está diante de você? Como é que Deus vai olhar e vai representar o projeto dele de uma pessoa que não é maduro? É melhor, profeta, se você ser, mas eu só vou para a igreja para sentar lá e dizer amém. Continua sendo esta pessoa? Chegar na igreja, sentar e dizer amém, a palavra não é para qualquer um. Isso é um problema que a gente vê. Não é todos que têm esse talento. Aleluia! Amém! Então vamos lá. E se Israel tivesse ficado naquela condição, mas eles disseram, bem, agora olhe, o resto das nações tem um rei. Então por que nós não podemos ter um rei? Por que é que nós não podemos ter um rei? O resto tem. Os moabitas tinham, os amorreus, os filisteus. Por que nós não podemos ter? Nem tudo que eles têm é da vontade de Deus. Ou serve a Deus. Isto é o que aconteceu com vocês, povo pentecostal, quando vocês pensaram, bem, o resto das igrejas, todas elas vão em shows. É o que está acontecendo hoje. Mas os irmãos da igreja fulano de tal, para mim não citar nome aqui, da certa denominação, da certa igreja, elas vão no show, elas vão em todos os lugares, é só nós do tabernáculo não podemos ir. E eu vejo, são um povo abençoado, Deus abençoa eles, são pessoas que louvam a Deus. Cuidado, você está olhando como o povo olhava para as nações. Olha, e eles, suas mulheres, cortam os cabelos e elas usam vestido curto e diz ser cristã, porque nós não podemos. Aí está, a congregação diz amém. Obrigado, eu estou alegre ao ouvir você dizer isto. Obrigado, isso é certo. Um velho pastor metodista costumava cantar, nós deixamos a cerca, e nós abaixamos a cerca, e nós comprometemos com o pecado, abaixamos a cerca, e as ovelhas saíram, mas como os bodes entraram? É assim, irmão. Qualquer igreja que quer ter um avivamento, ela tem que ter vida justa. Qualquer igreja que quer ser abençoada, qualquer igreja que... Olha, você não pode ter uma igreja que diz amém à palavra, glória a Deus, uma igreja que Deus manifesta no meio dela, se o pecado está entrando dentro dela. Vai chegar um momento que essas pessoas vão se enfraquecendo, não é porque o pecado está entrando, está reinando.
E aí não tem como. Se você deixa o pecado entrar, o Espírito Santo sai da igreja. Aí você tem o quê? Uma igreja fria, formal, uma igreja que não tem o poder de Deus nela, uma igreja que não tem as manifestações do Espírito Santo. Você vai ter a lamparina, você vai ter o pavio, você vai ter tudo certinho, a palavra completa. Você tem a palavra, você tem pregação da palavra, mas você não tem o principal, que é o óleo, o azeite para fazer o pavio pegar fogo. Aleluia. Estão entendendo, irmão? Aí, ó. Então, agora, não podemos, olha, não pense que eu tenho a vara de medir. Não, eu não tenho. Mas eu tenho visto o que o Evangelho faz com uma pessoa quando realmente toma controle dela. O faz parecer diferente, atuar diferente, vestir diferente, continuar diferente, caminhar diferente. Você é diferente em todos os aspectos. Irmão, eu sinceramente, eu nunca vi um evangelho que tenha Deus na frente, que tenha Deus movendo, para não haver emoção, para não ver alegria, para não ver gozo e para não ver uma separação do mundo. Porque, sabe, se for para nós ir numa festa e precisar encher a cara para ficar contente, para ficar alegre, daqui uns dias eu estou vendo que as igrejas, sabe o que elas vão fazer? Liberar cerveja, liberar cachaça para os crentes se alegrar. Porque os crentes estão mais emburrados do que... Eles não têm alegria, eles não têm o Espírito Santo. Agora, quando que uma cachaça, uma cerveja vai tomar o lugar do Espírito Santo, gente? A Bíblia diz, Davi disse, o meu cálice transborda. Aleluia! Olha, meu irmão, Davi, eu sei, esse homem segundo o coração de Deus, ele teve falha na vida dele. Mas sabe o que ele disse? Quando ele estava lá sentado no seu trono, cabeça baixa, angustiado ali pelo que tinha acontecido, ele estava ali triste. Chega o profeta Natã e diz: Davi, vamos para a igreja, Davi. Aquilo deu um pulo dentro de Davi. Ele disse: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Quando alguém, irmão, quando alguém vai até você, você está aflito, você está angustiado, mas alguém te chama, vamos para a igreja, você recebe o impacto. Por quê? Porque na igreja faz a diferença. Ah, meus irmãos, e eles ficam aí, não, tem que apertar o play, tá, aí você não vai mais para a igreja, você fica em casa na frente de uma televisão, na frente do monitor, apertando o play, tá, fica lá, mas o dia que você estiver na presença de um culto, que o Espírito Santo estiver agindo, você vai ver o que é o poder de Deus. Um culto que o Espírito Santo age.
Aleluia. O agir de Deus. A vontade dos crentes frios já é não vir na igreja mesmo. E agora, se puder ficar em casa assistindo a televisão, é melhor. Sabe, aqui dentro da igreja, quando você vem para um culto desse, não passa nada que Deus não está vendo. Talvez você estava lá na sua casa e você pensou algo e você orou a Deus. Você falou com Deus lá na sua casa. E você disse: Deus, hoje eu quero ouvir a tua voz. Mas você orou, só Deus ouviu. Mas quando você chega aqui nesse culto, o Espírito Santo está falando, e ele discerne os seus pensamentos, e ele vem e dá a resposta da tua oração. Não tema, tenha paciência. Tudo chegará na hora certa na sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, irmão. Sabe, a igreja do Espírito Santo tem diferença. Quando o avivamento caiu o avivamento caiu em Gales, né? O avivamento de Gales caiu lá. A nação vinha de todo lado para ir lá ver. O Brana disse: chegaram lá, naquela cidade, e perguntaram na rua andando: onde está o avivamento de Gales? Encontrou um moreno, um homem moreno que vinha rodando uma coisa, né? Um cacetete, um guarda. E aí perguntaram para aquele guarda: onde é que está o avivamento de Gales? Ele falou assim: está dentro de mim. Aleluia. É isso, irmão. É isso, o avivamento tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. O avivamento tem que estar dentro da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você sabe por que o diabo não gosta de amém? Porque o amém põe ele para correr. O amém põe ele para sair da igreja. Aleluia! Aleluia! Então olha aqui, irmão. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, que Deus maravilhoso. Então, quando Deus está numa pessoa, Deus faz a diferença. Ele no atuar, diferente no vestir, diferente no caminhar. Às vezes você é diferente. Você é diferente de todos os aspectos, isso é certo? Abaixe a cerca uma vez e veja como os bodes entram. Tira a verdade do púlpito, você vai ver o diabo entrar. Hoje entra uma correntinha, amanhã vai entrar um brinquinho. Depois aí as pontas do cabelo já não é mais pecado, são cortados. Depois os saltos altos. Depois o costume de nós pastores usando as bermudonas. Daqui a pouco nós estamos sem camisa. Daqui a pouco não tem mais diferença. Daqui a pouco não há diferença mais. E o diabo olha de lá e fala: eu, herói, luta. Como ele tirou o sarro de Sansão lá, vai, cadê sua força? Você está cego, você não tem olho.
Sabe, irmão? Gente, não é brincadeira não. Meu Deus, né? Olha aqui. Mas vamos ver. Tudo é diferente. Esta é a maneira que Deus faz as coisas às vezes. Ele faz isso de tal maneira que é tão contrário, tão diferente do que nós pensamos. Então, quando Deus está no controle, age diferente, fala diferente, anda diferente, o lar é diferente, o pastor é diferente, o diácono é diferente, a filha dos diáconos são diferentes. Elas vão na escola, mas elas são diferentes. São diferentes das amiguinhas da escola, porque elas têm Deus no coração. Elas vestem diferente. O diácono tem um olhar diferente. Ele vê as coisas diferentes. Mas quando isso não está acontecendo, é porque algo está andando mal. O médico disse, bem, aquele caso vai morrer, aquela pessoa vai morrer com tuberculose. Como poderia ficar bom? E esta é a opinião dos médicos. Então estamos olhando para isso do ponto de vista do médico, mas não do ponto de vista de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. E essa é a próxima coisa, você vê? Alguém olha para isso de uma maneira, outra através do sentido da sabedoria, e o outro olha para isso através, não da solução, através do sentido espiritual. Então, dependendo de onde você baseia a sua fé, se o médico diz que não há solução, e você acredita, isso fica estabelecido. Isso é certo. Mas se o médico diz que o fim, e você não crê naquilo, porque Deus disse algo diferente, veja o que acontece, irmão. Você vê, depende para o que lado você deixa levar. Para quem você se render, é desde que você seja salvo. Então, nós como cristãos, nós temos um chamado na palavra de Deus, da Bíblia. Nós temos uma mensagem que é pura. E a diferença vocês estão vendo. Quando eu comecei a pregar esse evangelho, foi em 1989. Como pastor de 92 para cá. Se você pegar uma fita minha de 92, você vai ver eu lá, falando sempre que a igreja não pode morrer. Que a igreja tem que ter vida. O amém tem que estar dentro da igreja. Hoje nós estamos em 2023. Está certo que o avivamento mundial, o avivamento que o Espírito Santo derramou sobre o mundo, sobre a nação, sobre as nações. O profeta diz que um avivamento dura 3 anos e meio. Mas o profeta individualmente, ele permanece para sempre. Amém! Individualmente ele permanece para sempre. Como uma nação pode ser 3 anos e meio, mas individualmente ele não vai morrer dentro de nós. Não podemos deixar o pavio que fumega, irmão, apagar. Aleluia. Ó, irmão, que coisa. Davi, esse grande guerreiro,
Ele tinha uma confiança tão grande em Deus. E quando ele chegou ali, naquele campo, e ele viu aquela afronta, ele viu tanta afronta ao Deus de Israel, que ele falou: mas espera aí, não tem mais fé em Israel? Não tem mais homens aqui? Mas cada um estava olhando na sua posição. Cada um estava olhando: não, eu não vou porque o outro é mais grande. Não, não é você que é o grande. Davi não era grande. Ele era um pequeno homem, irmão. Sansão não era um grande homem. Ele era um pequeno homem, mas ele cria na palavra de Deus. Nós não somos um pequeno homem. Nós não somos uma pequena igreja. Nós somos um povo eleito para pegar essa verdade, para pregar o evangelho. E Deus sabe exatamente a medida que nós precisamos para lutar. As lutas estão grandes na sua vida, mas você tem que parar e olhar que essas lutas não são maiores do que você não vença. A prova não é maior que você suporta. A Bíblia diz que Deus não dá medida maior do que nós não aguenta. Talvez você ora: Deus, eu não estou aguentando essa prova. Não, você aguenta. Talvez você está sendo lapidado. Tem que bater, tem que queimar, tem que ir para o fogo, tirar essas escórnias que não prestam. Talvez o nosso orgulho, irmão. Talvez o nosso orgulho, a nossa teimosia levou nós a esse estado. Mas Deus está lapidando, porque Ele quer dar um coração novo. Ele quer dar um espírito novo. Aleluia. A gente tem que saber. Eu sou assim, ó. Nem que eu tivesse chegar aqui na igreja hoje, se eu pudesse, nem que eu tivesse chegar aqui nessa igreja a pé. A pé. Entendeu? Sem nada. Sem nada. Para mim não tinha diferença. O que eu não quero é perder o que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Chegar aqui sem nada não faz diferença para um crente, porque Jó perdeu tudo, mas Deus deu em dobro. Eu estou com vergonha de ir na igreja porque eu perdi tudo, eu não tenho um carro, eu não tenho nada, eu tenho que estar pedindo favor, eu tenho que estar pedindo para o irmão me levar na igreja. Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Agora, duro é você não ter mais vontade de vir para a igreja. Duro é você não sentir o prazer que nós estamos sentindo aqui. Duro é você não ter mais força para dizer amém à palavra. Duro é você não sentir mais alegria. Agora, sermos humilhados, a Bíblia diz: bem-aventurados bem-aventurados os simples, como é que fala? Os humildes, porque eles serão exaltados. Os que se humilham será exaltado, o que se exalta será humilhado. Os que se exaltam são humilhados. Agora os que se humilham serão exaltados. Muitas das vezes, irmão, Deus quer ver se nós realmente somos o que nós somos. Se Deus viu nós como uma pessoa de bem financeiro, Ele vai pôr na nossa mão. Se Ele viu que o bem financeiro está nos prejudicando, Ele vai tirar. Porque Ele não quer perder a nossa alma, Ele não quer perder o que nós temos. Ele não quer perder a alma dos seus filhos.
Por isso que quando você pensar em riqueza, você pensa primeiro, Deus me equipa para ser um homem rico. Ter riqueza sem ter experiência, irmão, é terrível. Sabe? Mas agora, quando Deus olha em você e vê você uma pessoa mão aberta, vê você uma pessoa pacífica, vê uma pessoa amorosa, vê uma pessoa... Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração meu e o seu. Deus sabe o que tem na nossa mão, se nós quer para nós ou quer para os outros. Deus sabe se eu quero viver para mim ou se eu quero viver para os outros. Aí Deus olha um crente que só quer viver para ele. Deus não vai dar muita coisa para você. Mas quando você tem uma natureza divina, que você sempre está orando, Deus, ai como eu queria ajudar a igreja, ai como eu queria ajudar as pessoas. Deus olha nisso e Deus vai só, sabe, vai te dando. Entendeu, irmão? É Deus balanceando para a igreja não perecer. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, irmão, nós não podemos deixar que a chama do Espírito Santo saia de nós. A gente vem para uma igreja para quê? Para adorar o Senhor Jesus. Para glorificar o Senhor Jesus. Motivo para isso nós temos. Motivo grande. Sabe? E aí é isso que nós vamos aprender ainda nessa mensagem. Davi, um grande guerreiro. São coisas que Deus... Olha, o profeta disse, depois da salvação, vocês sabem qual é a coisa mais preciosa para o homem? Depois da salvação? Quem é que sabe? O que é? Uma boa esposa. É ou não é? O profeta disse, ó, depois da salvação da alma, a melhor coisa que Deus pode dar para um homem é uma boa esposa. Aí você pode ler a história de Davi e dizer, mas para que ele queria tanto? É porque Deus disse, porque você merece. E Deus deu, não que nós vamos ter mais de duas, mais de uma. Entendeu? Ou mais de 7, como diz na África. Esse dia eu conversei com um pastor, filho de um pastor, diz que prega a mensagem, ele tem 7 esposas. Ele me liguei conversando com ele. Meu pai tem 7 esposas e ele tem uma. Eu falei, ele está vivendo na poligamia? Deus não deu direito para nós ter 7 esposas. Mas Davi, como um rei, Deus deu para ele porque ele merecia. Deus falou, Davi, como você é um herói, como você é um homem de coração segundo o meu, como você é valente. Aí quando ele peca, que pega a mulher de Urias lá, Deus falou, mas se estava poucas que você tinha, não era só pedir mais? Então ele não tinha, ele não era coisa que ele estava pegando a leia, Deus dava. Vocês entenderam? Então você pensa bem, ó, riqueza, esposas, poder, sabedoria, conhecimento. Davi pulava muralha. Sabe quantos metros dava uma muralha daquela das nações lá, né? Vamos supor uma muralha dos filisteus ali, quantos metros dava? A cidade de Seir, cercada de muralha de pedra. Quantos metros ali dava? Uns 15 metros? 10 metros de altura? Hã? Davi disse, muitas das vezes eu pulei muralha na unção do Espírito de Deus. Você está entendendo, irmão? Cercava ele, um dia cercaram Davi na cidade o Sir, e aí mandaram avisar Saul que ele estava lá dentro, cercaram as portas, mas para quê? Vinha correndo, batia a mão para o lado do outro lado, no Espírito de Deus, na unção. Poder estava sobre ele, sabe por quê? Por causa do compromisso que ele tinha com Deus.
E quando Deus foi falar com Salomão, Deus falou: por amor a Davi, teu pai, eu não toco em você. Mas teus filhos pagarão pelos seus erros. Deus, quando faz um pacto com nós, Ele cumpre. Ai daquele que tocar em você, minha irmã. Ai daquele que tocar em você, meu irmão. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Quando Deus está com ele, Deus garante, Deus segura, Deus dá para ele coisa para as nações admirar. Mas como é que essa pessoa tem isso? Deus sabe. Então, irmão, no Espírito do Senhor, nós temos que ser um grande guerreiro, um grande valente. Não andar titubeando para cá e para lá, sabe, jogado para cá e jogado para lá como nuvem sem vento. Não, temos que ser seguro. Seguro. Porque tem muitos que tem muitos que tem espanto, mas na hora que sabe que errou, não tem coragem de acertar. Estão entendendo? E nós temos que ser humildes. Erremos, vamos voltar para trás. Porque a vitória é voltar para trás. É pegar o caminho de volta para o Calvário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Vamos nos pôr de pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Um grande guerreiro. Seja um grande guerreiro, seja uma guerreira. Valoriza você. Seja um homem ou uma mulher valente, valorizado. Fala para o inimigo que você não é qualquer um. Está entendendo? Senhor Jesus, nesta noite, eu te dou graça por esses conselhos do Senhor, por tua palavra, Senhor. O que para muitos parece impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Quando o teu profeta diz que o hino nacional da noiva é tudo é possível aos que crê, Senhor. Abençoa todos que vão assistir esse culto, Pai. Todos que vão assistir essas pregações. Meu Deus, tem misericórdia de cada um que aqui estão. Cada jovem, Senhor. Cada homem, cada mulher. Que voltando para os seus lares, eles possam guardar a tua palavra, Senhor. Fazer a diferença na cidade, no campo, na escola, em todos os lugares. Obrigado por mais esse encontro nesta noite, que podemos estar aqui domingo pela tua graça e a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, vão todos na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados.